turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem de saúde, tudo certinho. Bem, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade surda, tá bom? Então, esse é o sinal de identidade surda com essa configuração de mão, conforme vocês podem verificar. Então, é um assunto assim muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que será explanado. Mas antes da gente começar a falar sobre a temática, né, sobre a contextualização do que seria, do conceito, né, do que seria a identidade surda, é importante, né, a gente lembrar de assuntos que a gente já tratou no decorrer da disciplina, como a história da educação de surdos, né, toda essa militância durante todos esses tempos. Mediante a isso, gente, algumas pessoas elas possam até mesmo se perguntar, né? Será que existe a cultura surda? Por que eu preciso aprender sobre a cultura surda e a identidade surda, né? Se vocês forem verificar o material que eu deixei lá no Moodle, a apresentação de PowerPoint, ela explica justamente sobre isso. Inclusive, ela traz, né, sobre duas autoras, né? Ela aborda sobre duas autoras. A primeira que vocês podem ver é a Karen Strobel, ela é uma doutora surda, e também a Gladys, né, que esse é o sinal dela. Essas duas autoras, né, elas vêm abordando sobre a questão da cultura surda, né? Lá nas referências tem o detalhamento sobre as obras dela. A Karen, ela fala sobre a cultura surda e a Gladys, ela fala sobre esses tipos de identidade, né? São duas pessoas de renome no meio da comunidade surda, tanto no Brasil como no mundo. E como eu falei para vocês, né, voltando ao que a gente estava discutindo, muitas pessoas elas se questionam se existe realmente a cultura surda. O que seria essa cultura surda? É justamente o fato de como o indivíduo surdo ele consegue se expressar e entender o mundo, né, conforme as autoras abordam. Agora, como que isso é possível? Um aspecto é por meio da literatura surda, onde ele consegue se expressar, né, o que sente e seus costumes, né, tudo isso dentro da literatura surda. E isso a gente pode retomar o fato de como o surdo ele compreende o mundo. Por exemplo, o ouvinte ele aprende isso de forma por meio, né, da audição, e já o surdo através de uma experiência visual. Mas é importante também destacar, né, que nós, que enquanto aprendizes, né, da língua, talvez a gente pense assim, os surdos são todos iguais, né? Mas é importante a gente conhecer que existe uma cultura surda, que inclusive as autoras, né, a Gladys Perlin e a Karen, elas falam a importância da pessoa que está aprendendo a língua de sinais, ela ter contato com a cultura surda, até mesmo se ela não tivesse contato, é impossível ela aprender a língua, como ressaltam as autoras, porque lá você vai ver a questão de como o surdo ele entende o mundo e ele interage com a sociedade. Então existe sim essa cultura, ela é viva durante o nosso meio, é como que o surdo ele tem esse contato com a sua comunidade, com a sociedade em geral. E nessas obras mencionadas, as autoras elas falam sobre, especificamente a Karen, né, sobre os artefatos culturais, né? O sinal de artefato cultural é esse aqui, ó. Artefatos culturais. E o que seriam esses artefatos culturais, né? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito dele. A autora, a Karen, ela destaca 8 artefatos culturais.
O primeiro, ele fala sobre as experiências visuais, de como que o surdo ele tem, né, essas experiências, como que ele apreende, né, o mundo por meio de forma visual. Esse é um artefato. O segundo que ela aborda é a questão linguística, o artefato linguístico. Como que a gente pode destacar isso? A língua de sinais, né? A língua de sinais é um meio de comunicação visual em que o surdo ele expressa o que ele está sentindo. Vocês lembram que eu postei lá no Muda uma poesia surda da autora Fernanda Machado? Ela é surda. É sobre o voo do rio. Vocês lembram? Então, aquilo faz parte dos artefatos culturais, né? Ali você consegue ver a riqueza, né, da cultura surda, né? Então você consegue experimentar isso, né, e vivenciar. O livro da autora Karen é uma leitura assim maravilhosa, né? Depois vocês podem olhar na referência e conferir. Inclusive ela relata uma situação em que tem uma surda e o namorado dela é ouvinte, e eles resolvem, né, ir no restaurante. O namorado preparou toda uma surpresa romântica pro Dia dos Namorados, e eles assim, né, estão muito empolgados ali, né, por ser um dia muito especial. E o que que acontece? No momento ali chega o garçom, né, todo servindo a mesa, né, de forma romântica, e o que que acontece? Apaga a luz. Aí a surda fica pensando, nossa, e agora? Como que eu vou me comunicar com meu namorado se eu uso a língua de sinais? E tá tudo escuro. Que situação, né? Então ela fica assim muito triste, apesar de ser um dia tão especial. E isso mostra o quê? A importância da gente conhecer, talvez, né? Ele nem pensou nisso, ele pensou uma forma de agradar para aquela data tão especial, a luz de velas, mas que não teria a ver com a cultura surda, né? Então, aí no desenrolar, eles resolvem ir para uma pizzaria e tudo acaba bem, né? Eles conseguem comemorar o Dia dos Namorados. Mas a gente consegue perceber e entender o que? Dois contextos diferentes, do surdo e do ouvinte. E qual que é essa relação? Por que a gente precisa compreender como o indivíduo ele entende o mundo, né? E isso vai me ajudar a entender, né? Eu que estou aprendendo a Libras, como que o surdo ele interage na sociedade, né? E ela aponta outros artefatos, como o da família, né? Aquele surdo que nasce num contexto em que o pai e a mãe é surdo e ele tem um contato com a língua de sinais desde pequeno. E aquele surdo que ele nasce onde a família é ouvinte, né? Um contexto totalmente diferente. E aquele surdo que ele tem filhos surdos, né? Assim, geneticamente, né? E assim por diante. Ela destaca, né, vários aspectos envolvendo a questão da identidade surda. E também, ainda sobre os artefatos, ele mostra a questão da literatura surda, que é muito importante na questão da parte da educação dos surdos, né, do aprendizado da língua e si de outras disciplinas transversais, né, no contexto da sala de aula. É válido destacar, né, ainda na literatura surda, que existem várias obras, né, de autores surdos, como por exemplo Cacau Mourão, entre outros, que mostram histórias adaptadas. Acho que até vocês conhecem da Cinderela. A Cinderela, na história ouvinte, ela vai para um baile, né? O baile ali, ela tá, e quando ela vê que chegou o horário da meia-noite, o que acontece? Ela sai correndo. E ela perde o quê? O sapato, né? Então, fica o sapatinho ali da Cinderela. Já a literatura surda adaptada, ela perde o quê? A luva. Olha que interessante, ela tá ali no baile, vê que dá o horário da meia-noite e ela sai correndo e a luva é deixada para trás. Por que a luva? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Porque ela contextualiza com a língua de sinais, né? Então, para o ouvinte ele perde o sapato e para o surdo ele perde a luva. Vejam que interessante, né?
Então, eu estou explicando apenas um aspecto, mas vocês podem, né, por curiosidade, ler outras obras muito interessantes a respeito da literatura surda, que envolve essa questão visual, né? Como eu falei para vocês, as artes visuais. Tem um surdo muito famoso no YouTube, o nome dele é Germano, né? Germano, esse é o sinal dele, ele conta várias piadas, assim, muito legal. Também tem a Miss Surda, que ela é muito famosa, né, lá do Ceará. E vocês podem até entrar para ver no YouTube relatos dela sobre a experiência dela como modelo profissional, né? Isso também faz parte de um artefato. E na parte da política, a questão da militância contra o fechamento do INES, valorização da língua de sinais, no Senado, lembra que eu já mencionei para vocês, né? Também tem os artefatos culturais de materiais. De materiais seria o quê? A parte da tecnologia que a gente pode destacar que ajuda o surdo no seu cotidiano, como por exemplo um bebê, né? A babá eletrônica, vocês conhecem? Para ouvintes, o que acontece na prática? Eu sou mãe, estou ali cozinhando, preparando o almoço e o meu filho está dormindo no quarto. Eu estou ali, né? Ele está dormindo, preparo o almoço e eu escuto ali o barulho, né? De que está acionando que ele acordou. E para o surdo? Seria um aviso de vibração, né? Para me avisar que a criança acordou. Outro interessante é, por exemplo, para o surdo. Se você bater na porta, ele não vai ouvir. Como que você vai fazer para chamar o surdo? Tem um aviso luminoso, né? Eu tô ali limpando, a campainha tocou, tem uma pessoa lá fora. Eu vou lá atender, tudo bom e tal. Então, isso é um exemplo de um artefato material. Tem vários outros, né, que ajudam o surdo, que é possível identificar aspectos da cultura surda. Então é importante vocês conhecerem e saberem mais, né, sobre a identidade e cultura surda, porque não dá para separar, são aspectos tão intimamente relacionados, né, em como a importância de vocês saberem e conhecerem mais a respeito disso, por isso que eu contextualizei dessa forma. Tá bom, e a identidade surda, o que seria, né? A identidade surda, conforme mostra o livro que eu mencionei para vocês, esse aqui, ó, diz Clear. O sinal é esse aqui, tá? Então, o autor, ele relata o seguinte, né? Ele trabalha sobre, né, a visão do surdo, enquanto relata a questão da identidade surda numa versão... Existem várias versões, né? Mas a visão que ele trabalha é a questão cultural e social, né? A pós-estruturalista, a qual ele vê o indivíduo surdo não como a forma patológica, enquanto surdez, enquanto deficiente, mas sim enquanto um ser empoderado, né? O ser surdo, conforme é falado na comunidade surda. Enquanto uma diferença linguística, vocês vão entender no decorrer da explicação, em que o surdo, né, ele consegue ter essa vivência com a sociedade, a forma que ele sente, entende, compreende e passa a manifestar isso por meio da sua cultura. Né? O ser surdo, né, ele vive ali em contato com a sociedade, né? Ouvinte ou aquele que tem contato com a língua de sinais, né? Que tem orgulho da sua cultura, né? Existem todos esses contextos, né? E Sclier, ele trabalha em cima disso, que é esse autor aqui que eu mostrei para vocês. Ele não retrata assim a questão de que o surdo é tudo igual, mas sim que as identidades surdas, elas são multifacetadas, né? Envolve a questão do ser, do orgulho surdo, né? Em que ele se aceita enquanto surdo, luta por seus direitos, né? E que envolve tudo isso a questão da identidade do surdo. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, conhecer, né, a questão da identidade surda, saber com respeito a isso, né? E o autor, ele apresenta tipos dessas identidades surdas. E quais são esses tipos, né, dessas identidades surdas que eu vou abordar aqui para vocês? 5.
né? Dentre essas, a primeira que ele aborda é a questão da identidade surda. É aquele indivíduo que usa a língua de sinais, se aceita enquanto surdo, tem contato com a comunidade, participa de associações, é militante, né? Tá ali presente com a sua comunidade, tem orgulho da sua identidade surda. Já o segundo, né, que ele aborda é a questão do quê? Da identidade surda, em que ele nasce num contexto, ele é uma pessoa ouvinte e com o decorrer dos anos acontece e ele fica surdo, né? Alguns acontecem de ficarem doentes, a maioria são portadores de meningite, né? E acontece por conta disso, ficam surdos, né? Perdem a audição. E são pessoas que já no terceiro aspecto que estão presentes nesse grupo de transição, que ele chama como identidade de transição. São aquelas pessoas que não têm contato com a associação, com língua de sinais, com nada. E de forma tardia, elas aprendem a língua de sinais, né? E passam a ter contato com a comunidade surda por meio das associações. Então, ela está nesse período de transição da parte ouvinte para contato com os surdos. Já a identidade incompleta e também a flutuante, que são as duas últimas, elas são um pouco parecidas, assim, vocês vão perceber com respeito ao conceito. Por quê? Eles são surdos, que eles não têm contato com a língua de sinais, que eles não aceitam a língua de sinais, eles se preocupam com a dita normalidade, são implantados, né? Optam por usar implantes, não querem ter acesso à língua de sinais, não aceitam intérpretes, não querem ser denominados como pessoa surda, né? Eles vivem em busca da normalidade, né? Em ser como um ouvinte. A incompleta, como eu já falei, ela parece com a flutuante, né? São surdos que não aceitam a língua de sinais, não participam das associações e, em geral, eles nem aprendem a língua de sinais, nem são oralizados e vivem em conflito com si próprios. Então, esses são os tipos abordados, né, dos tipos de identidade, né, abordados pelo autor e que existem, fazem parte da nossa realidade, né? E realmente como afirma Sclia, elas são multifacetadas, né? Existem vários tipos de identidades surdas. E eu, enquanto professor, por que eu preciso ter conhecimento disso? Porque na sala de aula eu vou lidar com essa diversidade. Tem aquele surdo que sabe língua de sinais, que tem contato, né? Com surdos que o pai e a mãe sabem Libras, ou tem surdo que o pai e a mãe, né, não usam Libras, que ele é um surdo implantado, ou um surdo oralizado, ou um surdo oralizado que usa a língua de sinais, né? Então, isso tudo, né, esse universo vai influenciar no ensino-aprendizado desse aluno. E eu, enquanto professor, preciso conhecer isso, saber que existe essa diversidade e como que eu vou adaptar o meu ensino, né, as minhas metodologias para o ensino do meu educando na sala de aula. E isso é importante a gente conhecer enquanto aprendiz da língua de sinais, né, saber e conhecer que existe uma cultura, que existe uma identidade e que ela está presente no meu dia a dia, né? E isso vai facilitar no meu aprendizado da língua de sinais também, tá bom? Então a aula de hoje é isso. Eu vou postar depois uma atividade para vocês fazerem e vou deixar lá no Moodle disponível. Tudo certo? Até a próxima aula.